Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei qual horário que você vai acessar esse vídeo. Eu sou o professor Jefferson Ribeiro, estamos dando continuidade ao curso de Estatística Experimental, numa análise de variância, né? Nós vimos na aula 1 a análise de variância, na aula 2 o teste de Tukey, e hoje nós vamos falar de um teste muito importante também utilizado na estatística experimental, que é o teste de Dunnett. Então, convido você a assistir essa aula. Nós vamos usar como exemplo o mesmo exemplo da aula anterior do teste de Tukey. Esse exemplo, então, dizia que havia um pesquisador e ele desejava comparar a produtividade de 4 variedades de milho distribuídas, então, em 20 parcelas, né? Utilizando o delineamento inteiramente ao acaso, nesse caso. E aí, para ele ter 20 parcelas, significa que ele utilizou, então, 5 repetições, então, para cada uma das variedades. Aí ele continua que, a partir dos dados fornecidos abaixo, é possível concluir que existe diferença significativa entre as variedades com relação à produtividade, utilizando o nível de 5%. Nós já fizemos esse cálculo, nós já vimos, que há diferença estatística entre as variedades, né? É o teste da ANOVA que me fala isso. E aí uma adaptação para a gente aplicar o teste de Dunnett, ele pede para considerar o tratamento C como controle ao nível também de 5% de probabilidade. E cuidado quando eu estou falando 5% aqui, porque uma coisa é o nível de significância do teste F aplicado lá na ANOVA, e aqui é o outro nível de significância, que é a 5% para ser aplicado o teste de Dunnett, que a gente vai aplicar após a ANOVA, após a conclusão da ANOVA. E aí ele ainda fala, né, quais tratamentos são iguais ao grupo controle e quais são diferentes. Então, isso tudo utilizando, como a gente já havia dito, o teste de Dunnett. Então, esse quadro aqui, né, é um resumo de tudo que nós já vimos na primeira aula, né, o finalzinho da primeira aula da análise de variância, não é isso? Então, nós fizemos o quadro da ANOVA, né, nós tivemos o resultado lá do quadro da ANOVA, o quadro da ANOVA está bem aqui no cantinho aqui que a gente está vendo, né? Nós fizemos também o valor do F calculado, fizemos o valor do F tabelado e chegamos a essa resposta aqui no finalzinho, que era o que o F calculado era maior que o F tabelado, então a gente rejeitava a hipótese inicial. Essa hipótese inicial dizia que não havia diferença entre os cultivares, né, de milho ali. E então, se a gente rejeitou a hipótese inicial, né, que não havia diferença, então significa que pelo menos uma das médias é diferente estatisticamente, correto? Bom, o próximo passo que nós vamos fazer é aplicar agora, então, nesse caso, o teste de Dunnett, né? Então, como eu sempre falo com meus alunos, toda vez que eu vou aplicar um teste, a primeira coisa que eu preciso de fazer é sempre lançar a hipótese. O lançamento da hipótese é o início de todo o teste, né? O teste de Dunnett, como ele precisa de um grupo controle, né? Uma das exigências para aplicar o teste é que haja o grupo controle. Nós vamos fazer, então, o teste de Dunnett sempre tentando comparar os outros tratamentos em relação ao grupo controle. E eu já aproveito para dizer aqui, o teste de Dunnett, ele é um teste muito específico. Eu só posso utilizá-lo quando eu tiver um grupo controle e quando eu quero saber se outros tratamentos diferem ou não do grupo controle. Então, ele é muito específico. Nesse tipo de teste, que é o teste de Dunnett, eu não comparo as médias entre si. Eu só faço uma única comparação, que é com o grupo controle. Ok? Então, a hipótese para o teste de Dunnett ela é muito simples também. A hipótese do teste de Dunnett ela parte do pressuposto que, né, como hipótese inicial, né, que a média de um tratamento vai ser igual à média do grupo controle, e se ele não for igual, significa que ela vai ser diferente.
Dizer que algo é diferente, eu estou assumindo que ele pode ser maior ou que ele pode ser menor em termos de valores, correto? Bom, a partir daí, a partir do lançamento da hipótese, a gente precisa calcular, então, a diferença mínima significativa do Dunnett, né? Ou esse D maiúsculo aí que a gente colocou, correto? O teste de Dunnett, a formulazinha dele lembra muito o do teste de Tukey, tá? No caso do teste de Tukey, a gente tinha, né, um valor de Q que multiplicava a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido pela repetição. E no teste de Dunnett, o que nós vamos ter então? Bom, nós temos esse valor de D, que a gente chama de D. Desculpa que meu não ficou bom, deixa eu consertar. Nós temos o valor de D, né? Esse D aqui, deixa eu tentar fazer um pouco melhor. Aí. Esse D, então, que é o D tabelado. De onde a gente acha esse D? Bom, ele é dado pela tabela, né? E nessa tabela eu vou pegar o número de tratamentos. No caso aqui nós temos 4 tratamentos, não é isso? A, B, C, D, então é número de tratamentos. E o grau de liberdade do resíduo. O grau de liberdade do resíduo também é fácil, eu tenho esse valor lá, que é 16. Basta a gente ir lá no quadrinho da nova e achar o valor de 16 aqui. Então, número de tratamentos que são 4, o grau de liberdade do resíduo que vale 16 e o nível de significância, que nesse caso a gente está aplicando o teste a 5% de probabilidade, ok? Bom, quando eu vou lá na tabela, o teste de Dunnett tem uma tabela um pouco diferente nesse caso. Então, se a gente observar bem, de um lado aqui eu tenho os níveis de significância, né, quando o alfa foi igual a 5%, igual a 1%, e o N aqui, nesse caso, aqui nessa primeira coluna. Bom, então se a gente lembrar lá, era 4 graus de liberdade, o tratamento, aliás, o número de tratamentos era igual a 4, e a gente tinha 16 graus de liberdade no resíduo. Se eu cruzar esses dois valores, eu vou achar um valor de 2,59, que corresponde ao valor de Dzinho que eu vou utilizar lá na fórmula. Eu posso agora, então, substituir o valor de Dzinho na fórmula. Então, o meu Dzinho agora vai valer 2,59, que é essa porção aqui, né? O quadrado médio do resíduo, nós temos esse valor, ele se encontra lá no quadrinho da nova, né? Valor de 7 aqui, tá certo? E falta a repetição. A gente sabe que se a gente contar, né, para cada um dos tratamentos ali, nós tivemos 5 repetições, não é isso? Então, são 5 repetições, o valor de R meu vale 5. A partir daí, basta substituir esses valores, né? Então, 2,59, que é o valor do D lá, né? 2 vezes o valor do quadrado médio do resíduo, que vale 7, e o valor de 5, que é a repetição. Então, está aqui. Essa primeira parte aqui, ó, né, essa porção aqui, ó, o que ela vai dar? O que ela vai resultar? Bom, se eu multiplicar 2 vezes 7 e dividir, extrair a raiz, eu vou achar o valor de 3,74. Aí agora, para terminar a nossa continha aqui, basta dividir 3,74 por 5 e multiplicar por 2,59. A gente vai achar o valor de D, que é 1,94. O que representa esse valor? Ela é a minha diferença mínima significativa. Significa o seguinte, ele é o limite máximo até onde eu posso considerar 2 tratamentos serem iguais, estatisticamente falando. Então, se ao efetuar os contrastes e o valor der até 1,94, eu considero que essas médias, as médias dos tratamentos, né, são estatisticamente iguais. A partir deste valor, elas são consideradas diferentes, ok? Então, agora que a gente já tem essa informação, nós já temos o valor que é a diferença mínima significativa, que vale 1,94. O que falta agora? Falta fazer os contrastes, ou efetuar os contrastes, né? Mas antes de efetuar os contrastes, eu vou chamar a atenção que o teste de Dunnett, ele não precisa mais de classificar as médias em ordem decrescente, igual a gente fez no teste de Tukey. É uma particularidade também do teste de Dunnett. Então, aqui a gente não vai precisar de ficar fazendo aquela classificação. Até coloquei aqui para a gente lembrar.
Então, eu só vou pegar as médias e dispô-las ali, né? Então, a primeira vale 23, né? A média B vale 27. A média C eu não vou colocar aqui, porque é ela que eu quero comparar, né? E a média D que vale 31. Bom, a partir daí, eu posso efetuar agora sim os contrastes. E aí, eu vou fazer os contrastes 2 a 2, sempre comparando com o grupo controle. Sendo assim, o primeiro contraste que eu vou fazer vai ser entre a média A, né? A média do tratamento A e a média do tratamento do grupo controle, que é o C. Bom, a média do tratamento A vale 23, do C vale 26. A diferença desses dois aí vai dar menos 3. Só que no Donut a gente olha isso em módulo, por valor absoluto, né? Então, em valores absolutos, eu vou ter o valor de 3, e 3 é maior do que a minha diferença mínima significativa. Vamos lá, o meu 1,94. Isso significa, então, que vai rejeitar a hipótese inicial. Se eu estou rejeitando a hipótese que dizia que eles são iguais, então eu concluo que eles são diferentes. Uma vez ele ser diferente, lá no teste de Turing a gente colocava letras diferentes. No teste de Donut a gente usa colocar um asterisco, só para indicar que essa média de tratamento deu diferente do grupo controle. Ok? Aí eu continuo prosseguindo com meus contrastes. O próximo contraste que eu vou fazer é entre a média B e a média C. A média B vale 27, a média C a gente já sabe que vale 26, a diferença vai dar 1. 1 é menor do que o valor da minha diferença mínima significativa, que é de 1,54. Então, nesse caso, eu não rejeito a hipótese. Se eu não rejeitar a hipótese, eu não posso colocar mais asterisco lá. E se eu não vou colocar asterisco, eu posso deixar sem o asterisco, ou eu posso colocar um NS, que significa não significativo, tá bom? Pode deixar sem nada ou pode colocar esse NS. O próximo contraste, e último, até nisso o teste de Donut é um pouco diferente, porque ele só faz, né? Ele vai ter o número de contrastes, vai ser igual ao número de tratamentos que nós temos, excluindo o grupo controle, né? Então, vai ser entre a média D e a média C. A média D vale 31, a média C vale 26, esse resultado aí dá 5. Lembra que eu olho isso em módulo. E em módulo, ele é maior do que o meu valor de 1,94, que é o valor de D, então eu rejeito a hipótese também. Rejeitou a hipótese, eu preciso ir lá e colocar também um outro asterisco, correto? Bom, findo isso, agora o que falta? Falta só a conclusão. Então, pessoal, como conclusão do nosso teste de Donut, né? A conclusão vai ser que médias seguidas de asterisco não difere do grupo controle pelo teste de Donut ao nível de 5% de probabilidade. É importante que se coloque, tá certo? O nível de significância e o teste que a gente utilizou, nesse caso o teste de Donut, né? O teste de Donut, como vocês viram, é muito mais simples, mas ele é muito específico. Ele atende a um grupo de tratamentos, né, na estatística experimental, que tenha o grupo controle e que se deseja comparar os resultados desses tratamentos com o grupo controle. Muitas vezes é de vontade de um pesquisador que ele esteja propondo, por exemplo, um modo novo de fazer algo mais fácil, mais barato, ou às vezes com resultado mais rápido. E ele quer mostrar que não difere do que a gente é feito habitualmente, que é o grupo controle. Então, esse teste é muito bom para mostrar isso, né? Se aquilo que ele está propondo dá o mesmo resultado e às vezes de um pouco mais barato, mais rápido, por exemplo, tá certo? Então, pessoal, a gente para por aqui. Obrigado pela oportunidade, tá certo? E sigam as aulas aí. Até mais!